Olá, sejam bem-vindos a mais um Nosso Cinema, esse videocast e podcast que conversa com as realizadoras de audiovisual de Salvador. Esse programa tem apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje nós vamos conversar com duas realizadoras, Chama Marçal e Susan Kalik. Vamos nessa? Vamos agora conversar com mais uma dessas realizadoras, maravilhosas de Salvador, com essa diretora que vem se destacando, no seu curta de estreia, já arrecadou prêmios, já rodou festivais. Eu queria, por favor, hoje aqui, Chama Marçal, eu queria que a Chan falasse um pouquinho assim para a gente, começasse falando sobre sua carreira, como foi do teatro parar no audiovisual e tudo mais. Chan, por favor. Bom, gratidão por esse encontro, levando em consideração que é um encontro onde a gente está discutindo cinema feminino, feminilidades possíveis e ter um corpo, uma existência travesti trans nessa produção do audiovisual também é muito importante, sobretudo porque a gente começa a compreender que muitas de nós temos sido pioneiras na produção de audiovisual no Brasil, Bom, eu sou a Chan Marçal, eu sou parauara, paraense, de Belém do Pará, amazônida, uma cabocla, e moro em Salvador há aproximadamente 18 anos. Minha formação passa pela pedagogia, passa pela formação de atriz, pela licenciatura em teatro, onde eu sou formada, na UFBA, e mais recentemente uma formação no audiovisual. Eu faço parte da primeira turma de formação de audiovisual do Brasil, voltado para pessoas trans, que ocorreu em 2020, logo naquele pico da pandemia, e foi um curso exclusivamente voltado para a formação de pessoas trans, porque a gente compreendia que existia um grande déficit de pessoas trans, travestis, protagonizando suas histórias, e protagonizando também todas as funções no audiovisual. E, enfim, eu acho que, na verdade, eu já trabalho com imagem, com imaginário, eu sou membro fundadora do coletivo das Lilith, que é um coletivo também pioneiro na produção artística na cidade de Salvador, que vem desenvolvendo o seu trabalho em torno das histórias aí ancestrais LGBTs no processo de formação da identidade brasileira. E é também um coletivo que tem apontado muitos caminhos para se pensar um teatro dentro da realidade de tratar de um assunto que é sobre as dissidências e a escassez, E, sobretudo, por estar no Nordeste brasileiro, onde a gente compreende também que as distribuições, vamos dizer assim, para a cultura e para a arte, elas são ainda insignificantes, se a gente for comparar no resto do Brasil. E então essa minha incursão no cinema, ela na verdade é mais um desdobramento de tudo que eu faço como artista e, em especial, no que eu venho fazendo no meu trabalho enquanto uma artista, que vem investigando noções de imagem e imaginário. Então, já passei por diversas linguagens artísticas e o cinema sempre foi algo que eu flertava muito, porque eu acreditava que o cinema, diferente do teatro, a minha formação inicial, é uma arte da memória ali cartografada, registrada, e enquanto o teatro é a arte da efemeridade, Então, eu sempre ficava pensando isso, e isso era um debate que a gente tinha muito dentro do coletivo das Liliths, como é que a gente vai se propagar, como é que a gente vai ficar aqui, E nessas problematizações, esse curso que eu falei, que foi o primeiro curso áudio transvisual para pessoas trans no Brasil, apareceu, e aí eu, enfim, aproveitei a oportunidade. O meu filme de estreia, Iauaraetê, ele foi bastante feliz, porque ele tem rodado festivais nacionais e internacionais, e ele tem 2 prêmios que eu considero bastante significativo
entendendo aqui que é uma travesti produzindo, uma travesti do norte, amazônica, que reside no nordeste, dois territórios aí que a gente sabe marcado por questões sociopolíticas muito acentuadas, né, de exclusão, de invisibilidade. Então, ter esse filme, Iauaraitê, que vai falar sobre questões de ancestralidade, travesti no Brasil, que vai falar sobre religiosidade, sobre estética. Ter esse filme circulando em diversos festivais, para mim, é uma grande vitória, né? Entendendo também que esse filme eu fiz em 2 dias, sem nenhum recurso, e entendendo e reverberando o legado de um cineasta que eu acho que muitas de nós somos apaixonadas, que é o Glauber Rocha, que eu acho que apontou direções possíveis para a gente pensar um cinema brasileiro baseado em todos esses demarcadores, né? A escassez, a falta de acesso às tecnologias, entendendo também o Norte e o Nordeste como produtor de conhecimento, né? Então, Iauaraitê tem dado bons frutos, e inclusive foi um filme que me levou e me abriu as portas para produções no exterior. Então, assim, eu sou muito feliz, e não é à toa que Iauaraitê é também um grito de insurreição travesti, mas, sobretudo, um grito de insurreição de identidades que são produzidas, em especial, no norte e no nordeste do Brasil, que eu acredito que ainda aponta caminhos para a gente repensar o que é esse país, né? Então, eu sou muito feliz. O filme foi agraciado no 14º Forrebon, eu ganhei o prêmio de melhor atriz, o prêmio É o Que Maravilha, de melhor atriz de curta, e recentemente foi contemplado com o prêmio Brada de melhor direção de arte também. Então, para um primeiro filme de uma travesti produzido totalmente de forma independente, apenas com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, eu acho que é uma ousadia, e fico muito feliz e envaidecida também, sem nenhum problema, de também apontar essa flecha para futuras produtoras de cinema travestis nesse país. É isso. Eu sou E eu estou suando horrores. Normal, deve estar calor aí. Aqui eu tô, tipo, é porque eu tô disfarçando. Muito calor. Eu tô aqui. Eu até, né? Enfim, a pessoa tô gravando com a posteridade, meu Deus, que tô suando também. Mas, enfim, tá calor mesmo, tá difícil. E pós-Covid, então, eu tive Covid, eu fiquei mais calor ainda. Mas, enfim, você falando assim, eu sou bastante sensível, né? E aí eu fiquei bem emocionada, assim, de ouvir suas palavras e de ver todo o alcance, assim, do teu filme, sabe? Eu acho que é realmente um marco, eu acho, né, do audiovisual de Salvador, pensando, né, que você produziu enquanto realizadora residente de Salvador. Claro que eu acho sempre que uma mulher trans faz um filme, é um marco para o cinema mundial, mas pensando no cinema de Salvador, talvez, eu não gosto de falar assim, você com certeza é a primeira, né, mas assim, você está dentro das mulheres pioneiras, né, do audiovisual de Salvador. Então, eu estou muito feliz de te ter aqui, marcada e registrada na memória, né? Porque esse é um projeto de memória. E é o que me leva à minha próxima pergunta, assim, que tem muito a ver com essa coisa da visibilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente tem passado realmente um momento muito obscuro, né, na arte, na política do Brasil, tem sido um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente começa a ver alguns marcos de representatividade, de visibilidade, né? Dentro da arte, né? Das pessoas negras, das pessoas LGBTQIA+, enfim, entrevistando aqui as mulheres né? E também eu gosto de demarcar sempre que tivemos também pessoas não binárias dentro do espectro feminino, né? Que também fazem parte do T, né? Que esquecem também, enfim. Então, pensando nesse crescimento da visibilidade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua perspectiva, né? Da importância de terem esses nomes marcados na memória e como você vê esse impacto dentro do mercado da arte, dentro do futuro da arte, como você vê o futuro da arte e essa representatividade, assim. Não sei se deu para entender direitinho. Deu, nossa, essa pergunta aí é uma pergunta que eu acho que eu precisava estar num bar, acender um cigarro e ficar pensando um pouco, para parar para pensar. Mas, assim, Hilda, eu acho que a arte né, a arte dissidente, de maneira mais abrangente, e essa arte dissidente que eu estou falando,
é uma arte que se propõe rebelar contra sistemas, eu acho que tem apontado caminhos de possibilidades outras de narrativas, né? Mas eu gosto muito de demarcar a arte travesti, em especial, porque eu acho que é uma arte que tem se engajado muito em ir em busca de outras possibilidades de criar imaginários, não apenas de criar imaginários, mas também de escavar imaginários que socialmente não foram partilhados por diversas questões estruturais, né? Porque corpos T's, corpos travestis, corpos trans sempre foram negados na criação da narrativa. A gente sempre foi colocada no lugar de maluca, no lugar de esquizofrênica, no lugar de um corpo falso, de um corpo que é mentiroso, de uma existência que é uma existência não real, né? Uma existência no lugar do fantástico, no lugar do devaneio, e eu acho que todos esses estigmas que foram colocados na gente, eu acho que durante muito tempo na história do mundo, né, porque a gente está falando na história do mundo, de pessoas que sempre existiram, né, a gente sabe que existências trans sempre ocorreram no mundo, eu acho que a gente concentrou tanto essa energia, sabe, e a gente foi fazendo política de diferentes formas, ou seja, na arte, na política partidária, na política de movimento social, e a gente foi entendendo os nossos meneios, os nossos manejos, de como é que a gente podia se articular nisso, até o ponto da gente explodir. Eu acho que pensar nessa arte, que é uma arte travesti, explodir tudo que estava guardado, né? Tudo que foi negado para a gente em relação ao acesso à política mesmo, a fazer arte, a fazer cultura, porque, veja bem, se a gente tinha um problema que ainda é muito recente, de estar presente, protagonizando ainda as nossas histórias, né, as nossas confabulações, as nossas elaborações imagéticas dentro do teatro, né, a gente vai ver que no cinema, me parece que isso é mais forte, né, porque ainda assim o cinema ainda é um lugar muito protagonizado por pessoas, por homens, em especial, por pessoas cis, né, então a gente sempre teve esse lugar negado, então acho que, e aí não é sem achismo, não, é só o vício da palavra, né? Mas eu tenho pensado que essa arte que é produzida por pessoas trans, travestis, sobretudo de pessoas que vivem no norte, no nordeste, eu gosto muito de bater nessa tecla, porque eu acho que a gente tem um modo de operar, um modo de pensar e um modo de ser atravessada por imaginários que só são presentes nessas terras. Eu acho que a gente já aponta muitos caminhos de pensar criatividade. E não é à toa que as velhas bandeiras sempre vêm aqui para absorver e incorporar quando elas já não têm mais ideia, sabe? E eu gosto muito de pensar, eu acho que essa conversa é muito complexa, esse assunto é muito complexo, disso que tu está falando, a gente estava há pouco tempo na Semana da Arte Moderna, né? O centenário da Semana da Arte Moderna. E aí eu sempre gosto de ficar pensando que a Semana da Arte Moderna foi também influenciada, ou ela foi tensionada ali por uma arte que precisou mergulhar num Brasil profundo. E esse Brasil profundo era o Brasil do norte e do nordeste, sabe? Toda essa galera das velhas bandeiras paulistas, eles vieram para cá para beber da nossa fonte. E hoje continua da mesma maneira. Então, o meu corpo não é só um corpo travesti, mas ele é marcado por diversos outros estigmas, e ser amazônida e viver no Nordeste, porque a minha produção também é uma produção nordestina, é uma produção soteropolitana, embora não seja soteropolitana, mas é uma produção ali, centrada, né, mergulhada, atravessada, dialogada. Eu acho que a gente tem muito que provar para o Brasil, e principalmente nesse momento que a gente está em crise, né, identitária por conta desse governo que a gente vive, clamando por outro governo. Eu acho que o Brasil vai se ressignificar, e eu sempre penso isso, que sempre se ressignifica a partir de cosmovisões, cosmologias que estão guardadas aqui no norte e no nordeste brasileiro. Então, eu sou super pró-norte, nordeste, eu levanto a bandeira mesmo, e não tem como eu
falar uma arte travesti, mas que seja profundamente embebecida nas minhas mitologias, né, nas minhas perspectivas de como é que eu enxergo o mundo. E essa forma de enxergar o mundo também está atravessada por um olhar, que é um olhar, mais uma vez, não só travesti, mas é um olhar caboclo, um olhar ribeirinho, um olhar amazônico, um olhar de alguém que o tempo todo é invisibilizado, não só por ser travesti, mas porque é também uma nortista que vive no Nordeste. Então, todos esses demarcadores, eles dizem muito sentido para a produção de arte, né? Porque existe, talvez, em nós uma certa revolta, né? Uma certa gana de se rebelar e de gritar, não só por visibilidade, né? Mas para que as pessoas compreendam que a gente continua fazendo arte e que, muitas vezes, o que a gente produz é negado, mas que é replicado por outras bocas que não são as bocas e as cabeças daqui, do Norte e do Nordeste. Então, isso é extremamente revoltante, mas a gente fica sempre feliz porque a gente continua fazendo, né? E a gente é foda, porque o Norte e o Nordeste é extremamente resiliente. E aí eu poderia citar diversas simbologias que representam isso, né? As grandes revoltas populares do Brasil, elas ocorreram no Norte e no Nordeste, né? E a gente está pensando ali na época da colônia, do Brasil Regência, pensar que a gente continua apontando possibilidades de escritas e de narrativas do que é o Brasil, do que a gente almeja enquanto Brasil, é uma grande força impulsionadora que está dentro de mim e que me instiga sempre a fazer e a produzir. Eu nem sei se eu respondi o que era para responder, mas eu acho que é isso, né? E ficar para o futuro é isso. Eu sei que, embora talvez eu não tenha né, a expansão de talvez uma outra artista que esteja em outro território, mas continuar fazendo é muito importante, porque eu sei que lá na frente, e eu acredito piamente nisso, porque os meus ancestrais nortistas da Amazônia sempre me ensinaram isso. Continua fazendo que quando tu tiver 60, 70 anos, tu vai ser reconhecida. E se a gente for parar para pensar, a maioria dos artistas da Amazônia só são reconhecidos depois de muito tempo. Do Nordeste também, né? Mas da Amazônia mais ainda, porque a gente está num local muito mais fudido, assim, vamos falar diretamente. Para ser direta, né? Mas eu tenho muito esse mesmo sentimento que você tem de buscar essa aliança mesmo Norte-Nordeste, né? De pensar em como a gente pode se fortalecer, porque, por um lado, o Nordeste tem todo esse imaginário de que aqui é tudo good vibes, carnaval e tal, e o Norte, a galera criou um imaginário de que não sei, ficou para trás, aquela coisa da Amazônia, e que eu acho que tem coisas incríveis, mas tem toda uma indústria também, tem vários. O Norte é super diverso e as pessoas tratam como se fosse, sei lá, tivesse 1.500 ainda, sabe? Queria que tivesse até, não vou mentir, porque seria muito mais saudável o mundo, né? Teria sido destruído pela Europa. Mas fica esse imaginário, assim, lúdico, preconceituoso com o Norte e Nordeste, como se aqui a gente, como nas duas regiões, a gente não precisasse trabalhar e pagar nossas contas, e também como se não existisse arte e artistas. E aí você vai para o eixo e vê realmente a galera reproduzindo e gente sudestina e sulista interpretando e reinterpretando e fazendo tudo errado. Enfim, falta e tem uma coisa que é assim, né? Quando a gente vai falar assim de cinema feito por mulheres no Brasil, sempre é o eixo que vai ser representado. Uhum. Arte feita por pessoas trans travestis, sempre é o eixo. Parece que fora desse lugar não existe vida, entendeu? Não existe gente fazendo, e gente fazendo com mais dificuldade e sendo instigado a ser, talvez, 10 vezes mais criativo e inventivo por conta das condições que a gente vive, condições de escassez, de falta, de pobreza mesmo, de falta de acesso às tecnologias, enfim. Eu acho que é isso, né? Porque a conversa está tão interessante, senão você podia fazer um programa só para conversar com o Chan, assim. Depois eu quero ver se a gente faz mais coisas juntas, de verdade, assim. Mas eu queria, assim, só para dar aquela falazinha assim final. Depois agora desse seu êxito, né, com o seu curta, eu queria saber se você tem novos planos e também queria que você se despedisse do pessoal aqui e tal.
Tá, então, Hilda, primeiro, gratidão a Valerie também, que estava fazendo essa mediação, acho que é importante. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo ter protagonismo, né, de mulheres, protagonismo de pessoas do Norte e do Nordeste, como eu disse aqui. Então, agradecer, isso é muito importante. Isso vai ficar para a memória, sem dúvida. Lá na frente, alguém vai acessar essa troca, esse diálogo aqui. Então, gratidão, Mana, por acionar aqui também, porque isso aí que é importante, né? Eu acho que, muito mais do que as amizades que a gente possa ter, eu acho que as pontes, elas são essenciais para que a gente se fortaleça, né? Eu sempre digo assim, a gente não precisa ser amiga de ninguém, mas a gente precisa reconhecer e ter o respeito e insistir pelas redes. Eu acredito piamente nisso, né? Fazendo teatro em comunidade, dando aula em comunidade, eu acredito muito nisso. E também, enfim, né? Acredito que meus ensinamentos, né, de mestres, de mestras, me fortaleceram a mirar dessa maneira. Atualmente eu estou com um projeto, que é um projeto de um filme que tem uma coprodução com o Museu Schwule Museu, na Alemanha, que vai estrear agora, dia 10 de março, na Alemanha. Então ele vai ficar lá mais ou menos 6 meses em cartaz nesse museu. O que me levou a essa parceria foi justamente ir ao Araitê, e nesse trabalho, é um trabalho também que eu estou co-dirigindo, né, e roteirizando com uma parceira que se chama Id Libra, que é uma mana lá de Pernambuco, de Olinda, e a gente está investigando mais profundamente algo que faz parte da minha pesquisa individual, mas que a gente vai dialogando e vai compartilhando junto nesse processo. E é um trabalho que se aprofunda nas questões da ancestralidade também trans, travesti no Brasil, indissociada aí com processos míticos, religiosos, as nossas cosmovisões. E nesse processo a gente foi bem radical. A gente queria trabalhar só com pessoas trans do Norte e do Nordeste brasileiro. E a gente encontrou diversas dificuldades para encontrar profissionais de funções técnicas, em especial, que trabalhassem no cinema, no audiovisual, no Norte e no Nordeste, em especial no Norte. Então, o nosso desejo é que a gente possa ter mais profissionais trans, travestis, no Norte e no Nordeste, que atuem em funções que não sejam só funções criativas, mas mais técnicas também, que existe uma grande dificuldade. Então, esse é um filme que tem um nome, né? A gente a gente está na fase final da pós-produção mesmo, e vai estrear agora dia 10 de março, se chama Sob a Terra do Encoberto. Tu é a primeira pessoa que está ouvindo isso fora da equipe. E tenho mais 3 filmes também em fase de produção, que estão sendo gravados aqui no Pará, em algumas cidades, em especial Belém e Marajó, a Ilha do Marajó, né? E é isso, também, diferente desse filme que eu estou produzindo junto com esse museu na Alemanha, que tem uma curadoria maior, que faz parte de uma exposição maior, né? Ele é integrante de uma exposição maior. Esses outros filmes que eu estou produzindo é totalmente independente, é totalmente roteirizado, dirigido, fotografado e produzido por mim. E também vai ser um grande desafio. Mas eu acho que ir ao Araitê me possibilitou entender que isso era possível e que eu posso continuar nessa mira fazendo o filme onde a equipe total sou eu. É claro que não era isso que eu desejava, mas eu entendo isso como uma realidade de não ter recurso. Então, se não tem recurso e a arte e o desejo de fazer para mim pulsa e é latente, eu tenho que fazer, eu não posso esperar o tempo, porque contar história e reverberar as nossas narrativas para mim, entendendo aqui a produção de conhecimento e a criação de sentido de pertencimento, para mim é fundamental. Então, continuar fazendo é extremamente necessário, independente se eu tenho uma verba ou não, eu entendi que eu posso fazer e eu vou continuar fazendo. E é isso, Hilda. Gratidão. E a gente vai se falando. E quem sabe se encontrar para fazer algum babado juntas, sempre é possível. Axé, Saravá, Indauê. Gratidão.
Maravilha. Eu espero de verdade que. Eu acho, primeiro, parabéns pela resistência, pela resiliência, por tudo, pelo talento. Eu espero que aos poucos as pessoas vejam, né? Porque o capitalismo abarca tanto as coisas, eu espero que pelo menos abarque esse processo de tanto de formação quanto de fomento, né, do cinema ter, e do audiovisual da arte, né? Eu acho que a arte em geral só tem a ganhar com a diversidade e a pluralidade de olhar e de pontos de vista e de, enfim, de vivência mesmo, né? É o que mais traz a riqueza para a arte, assim. Acho que as pessoas ainda não tiveram esse saque, mas é o que acontece, assim. E aí todo mundo fica surpreso. Nossa, um filme do Nordeste. Um filme tão legal feito por uma mulher trans. Porque são mulheres e olhares e cidades que são diferentes. E aí sai desse coisa do homem hétero, cis, branco, herdeiro de banco do Sudeste, sabe? A gente precisa sair disso urgente, assim, de pessoas que peguem as histórias dos outros e vão reproduzir com seu olhar igual. Mas... Sim, e é isso, né? Só para encerrar aqui a minha fala, que eu fico empolgada, mas a gente precisa mirar outras narrativas do que é Brasil. O Brasil não é a novela da Globo, sabe, que se passa em São Paulo, que se passa no Rio de Janeiro, no subúrbio carioca, no subúrbio paulistano, sabe? E eu acho que isso, essa pandemia, eu acho que deixou isso muito mais evidente para a gente, que a gente precisa ir para outras possibilidades narrativas, mas não só outras possibilidades narrativas, mas para outros protagonismos, que são corpos também presentes, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento mesmo de uma necessidade e essas coisas estão insurgindo, né? A gente precisa de mais sotaque, sabe? A gente precisa de mais sotaque soteropolitano na televisão, a gente precisa de mais sotaque manauara, do Amapá, no cinema, e é isso que é mais interessante, como tu falaste, assim, essa diversidade para a gente entender que todas essas diferenças compõem aquilo que a gente tem gritado enquanto uma necessidade para se pensar o país que a gente quer. E eu acho que é isso. O país não é só o sotaque paulistano e carioca, isso é muito forte quando a gente vai pensar no sentido simbólico e imaginário, né? E a gente que trabalha com a arte, o imaginário é a ciência de quem é poeta, né? E eu acho que pensar por essa perspectiva é muito importante. Então, vamos continuar fazendo, Hilda, porque é muito importante. Ouvir outros sotaques, outras perspectivas é fundamental. Fui. Obrigadão, Chan. Para você que está assistindo também, obrigada por ter conferido o nosso programa. Eu sempre peço para, se você está no YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos programas quando, né, cada um for estreando. Se você está no Spotify, se inscreva, escute, assista, encaminhe para os seus amigos, conheça o cinema feito na sua cidade, no seu estado, no seu país. É importante saber que tem sim mulheres e presenças femininas incríveis no cinema aqui no Nordeste e em Salvador. Então, conhecer o cinema do seu país é conhecer a sua história também. Muito obrigada e até o próximo programa. Continuando as nossas entrevistas, agora a gente vai conversar aqui um pouquinho com Susan Kalik, que é uma realizadora, obviamente, também aqui de Salvador. Eu vou pedir para a Susan falar um pouquinho, né, sobre sua carreira, como a gente tem feito em todas as dinâmicas. Então, Susan, primeiro, olá, seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação. E fala para a gente um pouquinho sobre sua carreira, sua trajetória, como você entrou no cinema, tudo mais. Olá, tudo bom, Hilda? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Queria muito que estivéssemos todas reunidas numa sala e conversando, se abraçando e trocando essas experiências, mas que bom que temos esses meios, né, virtuais que podem nos unir nesse mesmo lugar e que a gente possa se ouvir, possa trocar. Estou super feliz de estar aqui, dividindo um pouquinho dessa trajetória louca que vem se construindo na minha carreira. Bom, o audiovisual ele chega muito assim, eu não procuro por ele de repente chega. Eu sou filha de uma família de farmacêuticos, então a minha primeira faculdade é de farmácia e bioquímica. Os meus pais tinham farmácia e eu já tinha um desenho, né? Aquele desenho de seguir. Eu trabalhava com os meus pais desde os 7 anos em farmácia, enfim, fui ensinada em medicação, curativo, tenho certificados de aplicação de injeção, então eu era uma farmacêutica, estava tudo certo.
até que eu comecei a me relacionar com uma pessoa que trabalhava com animação na época em que a animação ainda era animação 2D no Brasil, e eu comecei a trabalhar fazendo freelance para, enfim, ter minha grana e tal, estava com uns 17 anos naquela época, e aí me apaixonei, comecei a matar as aulas na faculdade de farmácia, a gente acabou se casando, fomos para Salvador em 1997 e abrimos uma produtora de animação. E aí, naquela época, eu cuidava da direção de animação e da pós-produção. Achei que era só uma fase, eu já entendia muito mais como ajudar o meu marido, que era da área, do que entender que eu já estava dirigindo e que eu já estava produzindo. Aquelas coisas que a gente vai fazendo, achando que está fazendo pelo outro, mas, na verdade, já está desenhando para si uma trajetória e não percebe. E aí veio o teatro veio com muita força, eu fiquei 5 anos em cartaz como atriz no Teatro de Santana, o Teatro de Santana é a minha casa de formação, lá eu me formei como atriz, como criadora, como diretora, e, na sequência, foi inevitável o desejo de dirigir teatro. Então, em 2005, eu vou para a Escola de Teatro da UFBA, me formo em direção teatral, tive uma experiência muito feliz como diretora em teatro, mas essa expertise em produção acabou me levando para outros lados. Eu tive uma peça de formatura que foi muito bem sucedida como produtora, e os amigos começaram a me pedir ajuda. Pô, produz a minha formatura também. E aí eu produzi a formatura de vários amigos, depois comecei a produzir os espetáculos de professores, e aí, ao longo disso daí, acabei que eu nunca mais dirigi teatro. Fiquei como produtora, produzi 32 espetáculos, até o momento em que o Thiago, que é hoje meu companheiro na Modupé Produtora, meu companheiro criativo, que é um diretor de cinema, me traz o cinema. Eu começo produzindo as obras dele, os curtas que ele já tinha escrito há muito tempo, e volto novamente ao desejo de dirigir. Aí foi um trajeto natural, fui para a assistência dele, depois fui para a colaboração de roteiro, até o momento em que eu dirigi meus próprios filmes. E de 4 anos para cá, eu voltei a um desejo de uma fala criativa mais potente, e aí falei, bom, vou parar de produzir e vou começar a me dedicar mesmo ao roteiro. Hoje eu estou mais roteirista do que produtora, apesar de, nesse momento, estar produzindo um documentário de Salvador, e você sai da produção, mas a produção não sai de você. Ainda mais no nosso meio, né, que é independente, é de guerrilha, a gente sempre tem que estar produzindo, não tem jeito. E hoje estou mais diretora e roteirista, mais ainda produtora. Eu acho interessante, né, esses caminhos que a gente perpassa até chegar à direção e o roteiro, assim, do audiovisual. E eu vejo, assim, 2 coisas que são muito comuns, né, entre as realizadoras que eu estou entrevistando, que é uma ponte do teatro para o cinema, que é o que aconteceu com você, comigo, com o Chan, com Clara, com as Brunas, enfim. Algumas das realizadoras fazem essa ponte. E também a coisa do cinema independente, de a gente terminar tendo várias funções, assim, né? Que é você ser... Ou seus jobs são relacionados à montagem, a ser a câmera, ou você é produtora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, tanto sobre o que você acha, como você vê essa ida, né, do teatro para o audiovisual, mas também como você enxerga essa multiplicidade de funções, se você vê como algo, sim, que tem seu lado positivo, obviamente, mas se você vê como algo que ajuda ou como uma necessidade que você gostaria, assim, meio que de não precisar, assim. Então, eu acho o teatro é uma arte muito maravilhosa, né? O teatro, ele é... Aí, claro, né? Como tudo na vida, tem o cinema, o teatro, enfim, eu estou falando do teatro que eu fiz, que é um teatro independente, um teatro de grupo, né? Assim como o Nata, que é um grupo que eu produzi durante quase 10 anos, o Teatro Gil Santana também tem essa característica enfim, um teatro com pouquíssimo recurso de patrocínio, um teatro de guerrilha, um teatro que acontece terrível. Eu acho terrível a gente falar esse termo por amor, mas na maior parte das vezes, bom, a gente sabe que por dinheiro não é, né?
então deve ser por muito amor e muita dedicação, porque a gente passa, às vezes, mais tempo correndo atrás de dinheiro e de patrocínio para realizar nossos espetáculos do que deliberadamente realizando os espetáculos. Então, o teatro ele foi essa porta democrática para mim, ele foi uma forma mais possível de entrar, né? Eu venho de uma realidade onde a arte não fazia parte. A minha família, ela tradicionalmente ela não tinha uma formação cultural. Então, na minha casa não entraram livros, eu fui ao teatro pela primeira vez, eu já era adulta, então não era um lugar possível. E aí, quando eu chego em Salvador e esse teatro me acolhe e se torna um lugar possível, foi a primeira vez em que eu percebi que eu poderia exercer uma voz criativa, né? Outro dia eu estava conversando com um colega roteirista, que era uma coisa que acontecia comigo na escola, é que às vezes a gente tem uma fala muito criativa, muito acelerada, né? Quando é jovem, quando é adolescente. E qualquer faísca me fazia falar muito, querer muito. Eu montava peça na escola, eu comprava muita briga. E eu me lembro que eu tinha uma coleguinha, que ela sempre faz bullying em você, sempre tem aquela pessoa, né? E que uma vez ela falou para mim, por que você tem essas ideias? Aí eu fiz, por que você fala essas coisas? Você fica muito esquisita. E aí isso foi me levando para aquele lugar da retração, né? Daquele lugar do... Tem um momento que você se percebe um pouco diferente, né? A criança que ela tem essa expressividade muito alta, esse dom artístico muito alto. Eu tenho 2 filhos que são assim, né? Que inclusive meus 2 filhos já trabalham comigo, isso é uma coisa aí já fazendo um pouco essa ponte, né, das multifunções. Eu sou casada com um diretor que é montador, eu tenho um filho formado em composição e regência que já fez a trilha para 3 filmes nossos, e tenho uma filha que está tentando jornalismo e que já escreve, que já faz nossas redes sociais, então acabou que virou uma família de audiovisual de alguma forma, né? E o pai da minha filha, que é um grande amigo, nosso Francisco, é produtor da Modupé. Então, a gente, nos últimos 10 anos, um primo é nosso chefe de segurança. Nos últimos 10 anos, a gente fechou um clã. E é como tem sido possível realizar. A gente tem, hoje, por exemplo, a gente tem 3 longas documentários, nenhum dos 3 tem patrocínio, entendeu? E temos conseguido uma sequência muito boa de apoio financeiro para os curtas. Para o longa, a gente vai agora para o primeiro longa patrocinado da gente, que é um longa de ficção para o ano que vem, que é o Segue o Louco, que é daquele edital de 2018 que estava preso na Ancine, que saiu agora. Então, são 4 anos, né, aguardando. E aí acaba que você, já falando sobre isso que você falou, eu tenho muito desejo pelas diversas funções, assim, de verdade, a única coisa que eu não me meti a fazer ainda é som, mas eu produzo, eu escrevo, eu fiz direção de fotografia do Cores e Flores, é minha, eu já fiz câmera algumas vezes, já fiz câmera no filme de Thiago, monto também, adoro editar. Então, olha só, perdão, desculpa, subiu na mesa, eu vou ter que tirar daqui. Subiu na mesa, aprendeu a subir, tá ganhando espaço. Então, seria muito bom fazer essas funções todas pela via do desejo, mas às vezes a gente acaba tendo que fazê-las. E isso, de fato, às vezes é muito adoecedor mesmo. É muito... Você acaba tendo que se cobrar demais, sabe? Em determinados momentos onde você poderia estar só de olho no artístico, você está gerindo a produção, você está gerindo o financeiro, porque o montante não é suficiente para que você divida para mais pessoas na equipe. Então, você sabe do que eu estou falando. A gente acaba suprindo o máximo de funções que a gente puder suprir para que o projeto aconteça. É simples assim. Simples assim. Pô, eu sei prestar conta, eu sei fazer o roteiro, eu sei dirigir, eu posso não colocar cachê para mim nisso aqui, aí eu consigo ter mais um assistente de fotografia para o meu fotógrafo não se lascar inteiro. Então, é melhor ter mais essa pessoa na câmera. Poxa, eu realmente não dá para pedir para o fulano fazer elétrica e maquinária. Eu vou precisar de uma pessoa na elétrica, sobre nossas cabeças mesmo agora, que foi uma loucura, um filme gravado num dia só. Uma coisa que eu falo sempre, eu fiz o Do Que Aprendi com Minhas Mais Velhas em 2017 com 100 mil. Eu fiz As Balas Que Não Deu Meu Filho em 2018 com 70 mil. E eu fiz Sobre Nossas Cabeças em 2020 com 50 mil.
Então você fala, caraca, Como? Você foi? Meu Deus, eu não sabia. Desculpa, foi editado em 2019? Exatamente, entendeu? Com 50 mil para curta. Então. Não, eu vou ter que fazer também, porque eu ainda não fiz, né? Porque o nosso foi bem dentro da pandemia, então eu ainda não fiz, mas pelo menos eu vi que faz, né? Faz. Só como é que faz? Mas eu acho que faz com a gente fazendo um monte de funções. Entendeu? Mas eu acho que esse é o problema, assim, você falando, eu fiquei me questionando muito, porque cada vez menos, né? Tipo, a gente foi fazer o edital agora de Aldir Blanc, ou lá, né? Que a gente fez um curta que tinha que ter um orçamento realmente maior por causa da pandemia. Sim. Mas aí eu pensei, nossa, e como a gente vai fazer com 50 mil, né? Porque a gente precisa fazer. Então, eu entendo que essas iniciativas, quem cria a iniciativa, realmente está fazendo uma coisa que é tentar que continue existindo, que a máquina continue fazendo, mas ao mesmo tempo a gente fica preso numa coisa que a gente, na verdade, não está fazendo com aquele dinheiro. Porque tem o capital simbólico que não está sendo utilizado ali, que não está vendo, que é a hora de sono perdida, que é olha, eu tenho um carro, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um outro job ao mesmesmo tempo para pagar minha gasolina disso aqui e o dinheiro da gasolina eu boto na gasolina do elenco. Exato. Não, e assim, o que a gente fez? Quem tem carro? Pô, quem tem carro? Então, a gente põe a gasolina, se eles levam equipamento, eu economizei um caminhão. Não, vocês... Usamos uma carta de prêmio que a gente ganhou para conseguir as câmeras emprestadas, usamos anos de parceria que a gente tem com as pessoas para você chegar de novo e falar, pelo amor de Deus, vamos fazer isso curtinho, vai ser do caramba e tal, sabe? Porque a gente tem, graças a Deus, temos parceiros de anos. Napoleão faz nosso som desde o primeiro filme em 2012, Gero está com a gente desde o Brasileiro em 2010. Então, são pessoas que estão com a gente já há muito tempo e que entendem o contexto, entendem a dinâmica, né? E topam fazer por valores, sabe? De um edital de 50 mil. E que depois você sai capengando, e aí você pega o seu cachê e bota no filme de novo, entendeu? Porque você já está fazendo um outro trampo lá fora que vai pagar suas contas, então você pode fazer é quase que um reinvestimento. Por quê? Porque se você não conseguir... Isso é uma coisa muito louca. É igual aquela loucura de, para você fazer um longa, você tem que já ter feito um longa. E aí você fala, caramba, como é que eu vou mostrar que eu tenho experiência com longa? Entendeu? Oh, perdão. Mas o mais louco é isso, que é também do curta, né? Porque eu passei um tempão fazendo filme de guerrilha, e aí quando veio todo o desmonte da cultura, que era quando eu tinha currículo para poder ter mais edital, né? Que eu cresci, assim, quando eu entrei na faculdade, eu vi assim, a galera tendo pelo menos uns editais para fazer os filmes. Eu pensei, eu vou fazer minha carreira quando tiver portfólio, pelo menos eu vou ter edital para me inscrever. Agora não tem. Agora que está voltando a surgir assim, não tem. E assim, foi engraçado, quando a gente era inocente, né, eu e o Thiago, nosso sonho era fazer um curta, para poder pontuar na Ancine. Tinha que pontuar na Ancine. Vamos fazer um curta, vamos pontuar na Ancine. Aí curta não pontua mais na Ancine. Aí a gente, poxa vida, nossos curtos, beleza. Então a gente vai, na guerrilha, vamos fazer um longa. Aí fizemos um longa. Aí fizemos um longa, entrei em contato com a Ancine e vamos pontuar. Fizemos um longa, coprodução com o Canal Brasil, o filme foi para o Canal Brasil, por causa de festival, Bando, um filme de... Sim. Foi para Cuba, foi para casa do caralho. O próprio Cores e Flores, que circulou para caramba, aí a Ancine, então, não foi para a sala de cinema, não vendeu ingresso, não comercializou, não pontua. Eu falei, vá. Ou toda vez que eu estou perto de chegar, pego uma linha de chegada e coloco mais longe. E é isso mesmo, Susan, porque se você for perceber, talvez de todas as dificuldades, né? Porque cinema, tipo, eu vejo muito isso, porque a gente trabalha filmando espetáculo, fazendo make-off de espetáculo, e eu vejo que a realidade do teatro, às vezes, é até... ao mesmo tempo, eu acho injusto, porque eu acho bem mais... como é que utópico, assim, tipo, bem mais por amor, vejo as pessoas bem mais trabalhando em outras coisas, ou sendo professor, só quem consegue se manter é quem realmente tem outros trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, no cinema, eu vejo que tudo é muito caro, e a pior fase, que é a parte de distribuição, que é a mais difícil, a mais cara, que você mais precisa ser famoso para você conseguir uma boa distribuidora, sabe? Ou famoso, ou ter contatos, ou ser sudestino, tem várias coisas. Então, assim, parece que virou
a parte mais fundamental para você ter pontuação, para você se relacionar, para você ser considerado um cineasta, porque eu vejo que tem mudado, assim, né? Enfim, cada vez para mais, como você falou, a linha de chegada tá cada vez, quando você vai chegando, parece aquela coisa de miragem, sabe? Exato. E o audiovisual é uma indústria que dá muito certeira para dar grana. Já foi provado que emprega, que não emprega só atores, porque a galera, eu estava falando isso ontem, acho que com o Chan, numa das entrevistas. As pessoas pensam só em ator e em diretor, no máximo. Ninguém lembra que tem toda uma equipe da primeira parte da criatividade, das chefias da criatividade, depois os assistentes dessas pessoas, quem carrega as coisas, quem faz a comida, quem limpa aquele lugar, quem dirige. Então, se você pensar que não são pessoas normais, ou seja, que só tem celebridades, não. Tem pessoas comuns, a costureira. Quem é que faz aquele figurino? Alguém costura. A maior parte, um filme, por exemplo, um filme como Sob Nossas Cabeças, tem 2 atores só, entendeu? E uma cadeia de mais de 50 pessoas trabalhando nele, é um curtinha, entendeu? O Segue o Louco que a gente vai fazer o próximo ano, a gente está trabalhando nesse filme há 6 anos. São 2 atores, é o Dan Ferreira e o Boliveira. O resto é uma cadeia de gente que está há 6 anos trabalhando e o filme ainda nem começou a ser produzido, ainda tem uma cadeia de gente que vai entrar depois. E se você for pensar numa cauda longa média, mais 5 anos em cima cuidando, gerindo esse projeto, prestando conta para a Ancine, receita líquida do produtor e tomando conta de documentação. Um filme é uma dedicação, quase criar um filho, entendeu? É criar um filho mesmo, porque é muitos anos, é muitas fases, desde a gestação do projeto, até você desenvolver, até você conseguir captar, até você produzir. Depois que você produzir, você fala, tá na lata, tá pronto. Não, vem o inferno ainda até você conseguir distribuir isso daí. Se você tiver investimento nele, até prestar conta. Parece que não acaba nunca. E ao mesmo tempo está sobrevivendo, né? Então você não está fazendo só esse filme. Está fazendo um monte de outras coisas para poder e viver. Mesmo que você ganhe bem ali, aquele dinheiro, não, mesmo que seja um edital que pague justo, né? Que você ganhe, que todo mundo acha que ganhar bem é só ganhar o justo. Acaba aquele filme ali, você precisa de outro, porque é uma profissão que você não tem não está certo o pagamento, né? É o que a gente sempre fala assim, a escola da criança, ou minimamente se sua filha estuda na escola, você tem filho, né? Que eu tô falando que a gente tem filho. Mesmo que estude numa escola estadual, é o material escolar, é a merenda todo dia, é o transporte todo dia. Então, se você não tem filho, você tem pets, mas você também tem suas próprias contas, enfim, o aluguel não espera o próximo job. Exatamente. Enfim. Porque parece que o artista ele não tem essa vida comum, né? Vive por aí, vendendo sua miçanga na praia. Vivendo da arte das coisas que a natureza dá. Não, gente, a gente tem conta para pagar, vida, filho, responsabilidade, coelba, tudo com todo mundo. Corta a luz. Dizem aí que uma galera aí tem a luz cortada às vezes. Corta, claro que corta. Oxe, como não? Já cortaram a minha várias vezes, começo de carreira, muitas vezes cortaram. Para mim, o ápice foi em 2018, assim, que o pessoal da Coelba já era brother do pessoal do meu prédio. Real, assim. Eu sei como é. Mesmo, o cara já conhecia a porteira do meu prédio, mas enfim. Não, quando eu vim de São Paulo para Salvador, no começo de carreira, a gente passou muito perrengue, muita luz cortada, muito gato de luz. Isso aí eu conto outro dia. Agora dá para contar. Não, a gente já fez assim. Agora que não estou nem mais nesse prédio, meu companheiro ia lá e ele descobriu onde é que religava. Então ele subia lá no negócio, escalava e religava. Assim, subia a chavinha. Meu Deus, que a Coelba nunca veja isso. Mas enfim, mas já foi no passado. Foi há tanto tempo que, tipo, enfim. Mas para a gente finalizar essa conversa, eu queria, assim, porque você já falou, né, do longa e tudo mais, mas de uma forma mais pragmática, assim, falar dos seus próximos projetos e dar tchau para as pessoas, enfim. Bom, eu acho que pelo Amor do Pé, nosso grande projeto agora é o Segue o Louco, que a gente grava no ano que vem, que é um longa de ficção com o Fabrício Boliveira e o Dan Ferreira. É uma coprodução com a Racor, lá do Rio, e a gente está super feliz com esse filme. Agora, no momento, a gente está finalizando O Primeiro Beijo, que é um longa documentário da Urânia Musanzo, maravilhoso, deve sair agora para o ano que vem. Estamos gravando agora um documentário do Zebrinha, sobre a memória da dança negra na Bahia. A gente grava semana que vem tem Scout em Salvador, e a gente grava no começo de março. Aí eu, né, fora da Amor do Pé, estou na sala de roteiro do Anderson Silva, pela Viacom, como roteirista,
Estou terminando 2 projetos, um com a Boutique e outro com a Gulani, e estou em negociação com uma série que eu amo, que eu não posso falar nada ainda, mas que acho que agora vai sair ano que vem com um canal grandão aí. Tomara que saia para eu poder contar. E é isso. De resto, escrevendo em edital. Chiquérrima, assim, só são esses jobs, esses trampinhos, esses... Botando para fora as ideias da cabeça e escrevendo. Estou muito feliz escrevendo da hora que acorda, da hora que dorme. E esperando, né, que a gente tenha um ano mais tenro, né, um 2022 mais bem com calma, porque os últimos anos foram terríveis, né? A gente com tanta esperança aí de, poxa vida, a humanidade passou por tanta dor agora, vai ser um desenvolvimento emocional para a humanidade, e aí a gente agora está em guerra, né? No momento de guerra, não dá para... Guerra com tanque, as imagens às vezes parecem imagens de arquivo, parecem imagens de arquivo, às vezes não parece que está acontecendo agora. Parece ficção. Parece ficção. Enfim. E esperar esse governo cair, que eu não ia deixar de falar nisso, fora Bolsonaro. Com certeza. Chegou no limite, assim, enfim. Porque eu gosto de terminar numa vibe positiva, mas, assim, então, para terminar numa vibe positiva, eu vou dizer que sim, vai cair, porque também, se não cair, a gente está lascado. Está mais perto que longe agora. Está mais perto que longe. Eu acho que a gente bateu, sabe assim, final do segundo ato, já batemos no fundo do poço, vamos começar a subir. Exatamente, Susan, exatamente. Porque de 2016 para cá, putz, puxado, viu? Se agarrou à resistência e ao afeto, é o que eu sempre digo. Eu sei que afeto virou uma palavra até desgastada entre os nossos, mas isso. Porque, tipo, só consegui ter momentos de felicidade pelas pessoas que eu amo estarem comigo. Porque... Exato. Enfim. Mas eu queria agradecer a sua presença, você tirar esse tempo para conversar aqui com a gente hoje, enfim, a enriquecer ainda mais esse trabalho, né, que tem sido tão prazeroso, assim, ainda que bastante laborioso, tem sido muito feliz para mim estar conversando com tantos realizadores de Salvador, pessoas que eu conheço, mas que eu nunca tive essa oportunidade de bater assim um papo, ou que eu via de longe, e aí foi, tipo, enfim, foi muito legal mesmo. E queria te agradecer e dizer para quem está assistindo também, agradecer. Preciso dar 3 segundos de pausa, porque eu preciso fazer um final, para se esse for o final, tá? Que eu vou decidir. Eu estou fazendo final em todos, para ver qual que vai ser a última. Mas, enfim. Obrigada também a quem está assistindo. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal aqui do YouTube, ativarem o sininho que tem, né? Para toda vez que sair um episódio novo, você assistir. E se for no Spotify também, se inscrever para acompanhar todos os episódios, compartilhem com seus amigos, façam acontecer, espalhem quem são essas diretoras, né? Eu acho que é através da divulgação espontânea também que a gente consegue mostrar que existe cinema feito no Brasil, feito em Salvador, por mulheres maravilhosas. Enfim, até a próxima e obrigada.